Olá! A homenagem da família e da comunidade de Antagorda a Jacir Potrick, com missa e caminhada até o condomínio onde o bancário morava, reacendeu manifestações em defesa de justiça e também sobre o acusado pelo Ministério Público e pela polícia. O advogado de defesa Paulo Olímpio Gomes de Souza defende que seja feito atos de solidariedade em prol da família de Potrick, mas também gostaria que fosse feita em prol da família do acusado. Solidariedade humana. A família de Carlos Patucci e seus defensores emprestaram também à família de Jacir Potrick sua solidariedade pelo seu desaparecimento. E se manifestou também que a comunidade de Antagorda, que sofreu e sofre com o desaparecimento de um concidadão, também deve se solidarizar com Carlos Patucci e sua família, que desde janeiro do corrente ano vem sofrendo uma acusação injusta, sem nenhuma prova que demonstre que ele tenha praticado um homicídio, porque não há cadáver, não há testemunha e não há como se demonstrar que ele tenha praticado um homicídio. Então, a solidariedade é justo, é um ato de humanidade em relação à esposa, filho, parentes e amigos de Jacir, mas também deve ser estendida à família de Carlos Patucci, que sofre com essa acusação injusta. O advogado de defesa diz desconhecer a mensagem que teria sido enviada pelo acusado para uma possibilidade de inibir a participação no movimento em homenagem a Potrick. Não tenho o menor conhecimento dos fatos narrados nessa indagação. Não prestei orientação, não prestamos orientação a ninguém a respeito desse caso, que eu nem sei de que se trata. Na realidade, desconheço qualquer coisa relativa a isso. Dr. Paulo Olímpio contraria o documento registrado por escrivão de que o seu cliente teria feito uma confissão no trajeto entre a delegacia e o presídio. O diálogo travado por esse escrivão com o réu foi quando ele foi transportado de Capão da Canoa, onde estava veraneando com sua família, preso na viatura policial para Encantado, onde seria recolhido à prisão. Esse diálogo não retrata nenhuma confissão. Carlos Patucci jamais confessou que soubesse onde estava o corpo de Jacir. Primeiro, nega veementemente isto e nem sabe, nem poderia saber um fato que ele não cometeu e nem poderia esclarecer. Então isso não tem validade nenhuma como prova e está totalmente desconsiderado pelo órgão acusador e pela juíza. Em entrevista, o promotor André Prediger diz existir o que ele chamou de força desproporcional do escritório de defesa em relação ao Ministério Público no Tribunal de Justiça. Dr. Paulo Olímpio refuta. Esse juízo feito pelo Ministério Público não procede. Em primeiro lugar, porque a instituição do Ministério Público, que eu chefiei por 2 ocasiões, fui promotor 30 anos, é muito mais poderosa do que um simples escritório de advocacia. Em segundo lugar, os 2 habeas corpus foram concedidos por 3 desembargadores e num deles o órgão do Ministério Público de segundo grau, o Procurador de Justiça que atua na Câmara, é o órgão do Ministério Público, um grau acima do promotor de justiça, deu parecer favorável à liberdade de Carlos Patucci, pela desnecessidade de
mantê-lo preso. Então, não se justifica essa supervalorização da defesa, injusta para o tribunal e para a instituição do Ministério Público. Paulo Olímpio diz não haver restrição alguma da família do acusado em relação a homenagens feitas a Jacir Potrick. O evento aconteceu dentro da mais pura normalidade, não houve nenhum desbordamento e, como se esperava da ordeira comunidade de Antagorda, tudo foi realizado com respeito às pessoas, enfim, não há nenhuma restrição da parte da família de Carlos Patrucci com a realização da missa e da passeata. O advogado de defesa diz que o seu cliente não estava em casa quando foi feita a homenagem ao bancário. Não, Carlos Patrucci não estava em sua residência de Antagorda, ele estava no domingo passado em Porto Alegre em visita aos seus filhos, juntamente com sua esposa, Sayonara, porque os filhos cursam universidade aqui em Porto Alegre. E com relação à quantidade de pessoas que tenham participado, eu não tenho elementos para avaliar e dizer se houve ou não um número expressivo. Dr. Paulo Olímpio desqualifica a expectativa do Ministério Público de conseguir a confissão de alguém próximo ao acusado em relação ao caso. Se atribui uma confissão a Carlos Patrucci, certificada por um policial, que nunca houve. Agora o Ministério Público, a míngua de prova, por não ter prova, se agarra na esperança de que alguém confesse, coisa que o Carlos Patrucci não fez e jamais faria. Então, nada mais a comentar a respeito. A defesa diz ainda não ter informações sobre a decisão da Justiça ao pedido para não aceitar o aditamento no processo daquele que fala sobre o encontro do acusado com familiares de Potrick que se sentiram hostilizados. Não temos conhecimento. No dia 11 do corrente mês, a meritíssima juíza de Encantado encaminhou o processo com vista ao Ministério Público e está em carga para o promotor de justiça desde o dia 11. Assim, a defesa não sabe se a juíza atendeu ao pedido para não receber o aditamento ou não. Estamos no aguardo da nossa notificação, que deverá ser feita tão logo a magistrada decida. Nós agradecemos mais uma vez a disponibilidade do Dr. Paulo Olímpio Gomes de Souza em responder às perguntas do Eco Regional. Nós acompanhamos o caso Potrick e em todas as sextas-feiras no impresso você pode ver as novidades, assim como no nosso site www.ecoregional.com.br.